A primeira coisa que eu comecei a vender na vida, La primera cosa que yo comencé a vender en la vida, estrume de vaca. Sim. Cocô. Esterco. bosta de Isto. vaca. Bosta de vaca. Isto. Eso, É exatamente isso. eso es. Eu pegava isso, Yo tomaba eso, colocava em latas colocaba en una lata e saía de porta em porta, y salía de puerta en puerta vendendo para as mulheres, vendiendo eso para las mujeres. colocarem como adubo no jardim. Colocar como adobe en los jardines. Isso. Fiz isto por 1 ano e meio, 2 anos. Hice eso más o menos por 1 año y medio, 2 años. Tinha 9, 10 anos de idade. Yo tenía entre 9 y 10 años de edad. Eu fiquei conhecido na rua onde morava Me conocieron en la calle donde yo vivía como o menino que vendia bosta. como el niño que vendía bosta. Isto. Eso. Depois de um tempo, Después de un tiempo, 12 anos, 12 años, eu tinha uma bicicleta. yo tenía una bicicleta. Meu pai havia me dado uma bicicleta. Mi padre me había regalado una bicicleta. E eu olhei para a bicicleta Yo miré a la bicicleta e pensei comigo, y me dije a sí mismo, se vender bosta si vendo bosta, dá dinheiro, da plata, da dinero, posso vender verduras. puedo vender verduras. Porque eu ia buscar essa bosta num lugar onde eram fazendas, chácaras. Yo iba a buscar esa bosta donde eran parcelas. E naquele lugar Y en aquel lugar havia alguns japoneses habían japoneses que tinham hortas de verduras, que legumes. habían huertos de legumbres, de verduras. E um dia um deles disse para mim, Y un día uno de ellos me dijo a mí, por que você não vende verdura nas casas? ¿por qué usted no vende verdura en las casas? Então eu pensei, Entonces yo pensé, vou pegar um balaio, voy a tomar um cesto, un canasto, amarrar atrás da bicicleta, lo voy a colocar atrás de mi bicicleta, vou lá comprar verduras, voy a comprar la verdura e saio de casa em casa y voy de casa en casa vendendo verduras. vendiendo verduras. Então fiquei conhecido no bairro onde moro Entonces me conocieron en el barrio donde yo vivía como o menino que vendia verduras. como el niño que vendía verduras. Depois de um tempo, Después de un tiempo, olhei para a bicicleta miré hacia la bicicleta e pensei, y pensé y dije, se verdura dá dinheiro, si verdura da dinero, vender bicicleta vender bicicleta dá mais dinheiro. da más dinero. Então peguei a minha bicicleta, Entonces tomé mi bicicleta, preparei ela, la arreglé, lavei la limpié, la lavé e pus à venda. y la coloqué en venta. 3 dias depois, 3 días después vendi a bicicleta. vendí la bicicleta. Com o dinheiro dessa bicicleta, Con el dinero de esa bicicleta saí de porta em porta salí de puerta en puerta nos vizinhos, de los vecinos perguntando se tinha alguma bicicleta velha sem uso. si tendría alguien alguna bicicleta sin uso, botada ahí. Comprei 3 bicicletas Compré 3 bicicletas com o dinheiro de uma. con el dinero de una. Comecei a vender as 3 Comencé a vender las 3 e comecei a vender bicicleta. y comencé a vender bicicletas. Aos 14 anos, A los 14 años comprei a primeira motocicleta compré la primera moto e comecei a vender. y comencé y seguí vendiendo. Comprei o primeiro carro, Compré el primer auto comecei a vender carros y comencé a vender autos e fui vendendo autos. y seguí vendiendo autos A ter um negócio, até chegar a ter um negócio de carros. hasta ya llegar a tener un negocio formal de autos. Depois comprei a minha primeira casa. Después compré mi primera casa. Antes de mudar para casa, Antes de yo cambiarme a la casa, coloquei uma placa nela. coloqué una placa. Vendo. Vendo. Quando eu entrei na casa, Cuando entré a la casa, logo depois, luego después vendi a casa vendí la casa e comecei a fazer casas. y comencé a hacer Casas. Casas. Outras casas. otras casas. Depois prédios. Después edificios. E fui crescendo. Y fui creciendo. Eu estou resumindo Estoy resumiendo a minha história. mi historia. E essa pode ser a sua história. Y esa puede ser su historia. Abra suas mãos assim. Abra sus manos, coloque sus manos así Olhe para mim. y míreme. Eu não tenho tempo, não tenho muito tempo para vocês hoje. Hoy yo no tengo mucho tiempo para ustedes. Eu estou aqui a passeio. Estoy paseando. Eu não, a princípio eu não queria estar aqui. Al inicio no quería estar acá, Matias ficou me pedindo para vir. mas Matías insistió, me pidió
para que yo viniese. Meu amigo de viagem Mi compañero de viaje me disse: me dijo, não, você não vai pregar nessa viagem. no, usted no va a predicar en este Eu viaje. disse: mas eu vou ter que ir. Pero yo le dije, más yo tengo que ir. Então, nesse pouco tempo que tenho com vocês, En ese poco tiempo que yo tengo hoy, vou dar muitas chaves. le voy a dar muchas oportunidades. Numa outra oportunidade, Otra oportunidad darei mais. y le daré más. En otra oportunidad daré más. Chaves, Llaves, segredos secretos para a prosperidade. para la prosperidad. Olhem para mim, Míreme, abra suas mãos. abra sus manos. Dos segredos. Uno de los secretos, Tudo que você tem, todo lo que usted tiene, nunca mais nunca más, fique fazendo a lista do que você não tem. nunca Pare más de- haga la lista de las cosas que usted no tiene. Nunca mais faça isso. Nunca más haga eso. Comece a fazer Comience a hacer a lista la lista do que você tem de lo que usted tiene que pode ser multiplicado. que puede ser multiplicado. Eu nunca fiz lista do que não tenho. Yo nunca hice una lista de lo que no tengo. Sempre fiz lista Siempre hice una lista do que eu tinha, de lo que yo tenía, ainda que pouco aunque fuese poco ou pequeno, o pequeño, mas que podia se multiplicar. pero que podía multiplicarse. Quando eu comecei vendendo bosta, Cuando yo comencé a vender bosta, eu conseguia ver yo conseguía ver, fazendo grandes negócios. conseguía verme haciendo grandes negocios. Hoje, Hoy, meus negócios mis negocios são de milhões. son de millones. Mas hoje, lá atrás, Mas allá atrás, comecei com pouco. comencé con pocos. Nunca mais diga, Nunca más diga, eu não tenho. yo no tengo. Diga, Diga, ainda não tenho. aún no tengo. Mude a mentalidade. Mude a sua mentalidade. Transforme Transforme, cambie su mentalidad. isso. Abra as mãos. Abra sus manos, extienda sus Olhe para manos. mim. Míreme, Tudo que você tem, todo lo que usted tiene, algo pequeno aunque sea pequeño ou grande, o grande, são sementes son semillas a serem multiplicadas. para ser multiplicadas. Pare de reclamar. Pare de reclamar. Não reclame mais. No reclame más. Não existe problemas. No hay problema, no existe problema. Você não está diante de problemas. Usted no está delante de un problema. Você está diante de situações Usted está delante de situaciones a serem melhoradas. para que sean mejoradas. Mudança de mente. Cambio de mente. O apóstolo Paulo disse: El apóstol Pablo dice, para que eu experimente para que yo pruebe, experimente o bom, lo bueno, agradável lo agradable e perfeito, y perfecto, precisa haver preciso ver, renovação da mente. precisa haber renovación de la mente, Acontecer renovação da mente. suceder renovación de la mente, Isso, me compreende? ¿me entiende? Coloque as duas mãos na cabeça. Coloque sus manos en la cabeza. Diga: aqui está Aquí está a minha vitória mi victoria e minha derrota. y mi derrota. Eu preciso Yo necesito abrir a minha mente abrir mi mente para mudanças, para cambios, quebrar preconceitos quebrar prejuicios e abrir a minha mente. y abrir mi mente. Amém? Amén. Olhe para mim. Míreme. Prosperidade Prosperidad é mais um estado de mente es más un estado de la mente do que qualquer outra coisa. de cualquier otra cosa. E eu vou falar sobre isso. Y yo voy a hablar sobre eso. Há 18 anos, Hace 18 años eu viajo todo o Brasil yo viajo, recorro todo el Brasil e fora do Brasil, y fuera del Brasil, dando workshops, seminários e palestras dando seminarios, charlas para o mundo secular para el mundo secular e para a igreja. y para la iglesia. Já passaram mais de 1 milhão a 2 milhões de pessoas Ya pasaron entre 1 millón y 2 millones de personas presencialmente. que estuvieron presencialmente. Eu tenho 13 livros hoje. Tengo 13 libros hoy. A maioria deles La gran parte de ellos fala de mudança habla de cambios de mente de mente na área financeira. en la área financiera. E eu vou repartir algo com vocês Y hoje. yo voy a repartir algo para ustedes hoy, Simples, simple, mas que se você receber, pero si usted recibe, vai mudar a sua vida. va a cambiar su vida. Amém? Amén, Amém? amén. Quantos estão prontos? Levante as duas mãos. Levante sus dos manos. Diga: eu estou aberto Yo estoy abierto para receber para recibir
do Espírito Santo del Espíritu Santo sobre a minha vida. sobre mi vida. Aparentemente, Aparentemente, o que vou pregar hoje lo que voy a predicar hoy não está ligado à prosperidade no está conectado a prosperidad financeira, financiera, mas está completamente conectado. pero está sí completamente conectado. Vamos só fazer um ajuste. Vamos a hacer ahí un ajuste. Eu não acredito Yo no creo que prosperidade que prosperidad só está ligada a dinheiro. está solamente conectada a dinero. Tem pessoas Hay personas que são muito pobres, que son muy pobres, são tão pobres son tan pobres que só tem dinheiro. que solo tienen dinero. Isso, só tem. Não, tem pessoas que são tão pobres que só tem dinheiro. Tem. Que ela Hay tem. personas que son tan pobres que solo quieren dinero. Isso. Não. Ela tem dinheiro, muito, mas é pobre. Mente. Tá bom. Vamos lá. Perdón. Vamos lá. Hay personas que tienen, Isto é a prova do que eu vou falar. hay personas que tienen dinero, pero son muy pobres. Só tem dinheiro. Solo tienen dinero. Isso. Eso. Me entende? De prosperidade. Prosperidad Prosperidade vai muito além va mucho más allá de ter dinheiro. que tener dinero. Eu conheço muita gente que tem dinheiro Yo conozco mucha gente que tiene dinero e são pobres. y son pobres. Prosperidade Prosperidad está ligado está conectado a pelo menos 7 coisas. por lo menos a 7 cosas. Não vou falar tudo hoje. No voy a hablar todo hoy. Um dia volto. Un día vuelvo. Se eu falar tudo, Si yo hablo todo, pastor Daniel nunca mais me trará el aqui. pastor Daniel nunca más me invita de nuevo. Não posso passar todos os segredos. No puedo pasar todos los secretos. Ok? Abra o seu coração para o que Deus vai falar com você hoje. Abra su corazón a lo que Dios va a hablar hoy. con Abra usted. sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo Génesis, capítulo 11, 11, verso 26. versículo 26. Eu vou fazer uma introdução Voy a dar una introducción para depois entrarmos na mensagem. para después ya entrar al mensaje. Gênesis 11, Gênesis. 26. Génesis 11, 26. Nós vamos falar agora Vamos a hablar ahora do pai de Abraão, del padre de Abraham. ok? Viveu Terá. Você pode ler o texto? Em espanhol? Aqui. Isso. Alguém pode ler em espanhol? De 26 até o final do capítulo. Preste atenção. Tare vivió 60 años y engendró a Abram, a Nacor y a Aram. Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abram, a Nacor y a Aram. Y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre Tare, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Tare a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abram, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vieron hasta Aram y se quedaron allí. Y fueron los días de Tare 205 años, y murió Tare en Harán. Preste atenção no que eu vou partilhar com vocês. Presta atención a lo que voy a compartir con usted. Vou ter o cuidado, Voy a tener el cuidado, em alguns momentos, en algunos momentos, eu vou dizer le voy a decir que é uma teologia particular. que es una teología mía, particular. Ok? Algumas coisas vou dizer é absoluta, Y algunas cosas voy a decir que son absolutas, totalmente. totalmente. Mas como um teólogo Más como un teólogo que busca o equilíbrio que busca equilibrio e não me sinto absoluto em tudo, y que no me siento absoluto en todo,
Então terei o cuidado e o respeito com vocês entonces tendré el cuidado y el respeto con usted, de dizer que é uma opinião pessoal. que es una opinión personal. Na minha opinião pessoal, En mi opinión personal, eu estou lendo a Bíblia agora por 66 vezes, yo estoy leyendo la Biblia ahora por 66 veces, aos 55 anos. a los 55 años. Eu sou apaixonado pela Bíblia. Yo soy un apasionado por la Biblia. Eu tenho um conhecimento razoável de hebraico e grego. Yo tengo un conocimiento razonable de hebraico y Griego. griego. Ok. Deus, antes de chamar Abraão, Dios, antes de llamar a Abraham, chamou seu pai. llamó al padre. Essa é a minha opinião. Esa es mi opinión. Terá, pai de Abraão, Terá, padre de Abraham, morava em Ur dos Caldeus. vivía en Ur de los Caldeus. caldeos. Esta cidade era no Iraque. Esta ciudad es en Irak. Abraão nasceu no Iraque. Abraham nació en Irak. Ur Ur ficava no Iraque. queda en Irak. Isso. Entre Ur dos Caldeus Entre Ur de los caldeos até Canaã hasta Canaán é uma distância de 1.600 quilômetros. hay una distancia de 1600 kilómetros. De Ur dos Caldeus De Ur de los caldeos a Canaã a Canaán havia uma distância había una distancia de 1.600 de quilômetros. 1600 kilómetros. Porém, você precisa entender algo. Por eso usted necesita entender algo. Uma região completamente complicada de atravessar. Una región complicada en atravesarla. A grande parte desertos. Gran parte de ellas desiertos. Não havia aviões, No había aviones, ônibus, buses, automóveis. autos. A única forma de atravessar La única forma de atravesarla era andando era caminando ou com alguns animais. o con algún animal. Então era 1.600 quilômetros. Entonces eran 1600 Era uma kilómetros. distância muito grande Es una distancia grande que demoraria meses, que demora meses, dependendo do clima, dependiendo del clima, anos años para chegar. para llegar. Amém? Amén. Terá, Terá, pai de Abraão, padre de Abraham, teve 3 filhos. tuvo 3 hijos. Ele morava em Ur dos Caldeus. Él vivía en Ur de los caldeos. Na minha opinião, En mi opinión, Deus chama Terá Dios llama a Terá para uma nova vida. para una nueva vida. Ainda que esse homem Aunque este hombre, vivia totalmente desconectado com o plano de Deus. aunque este hombre vivía totalmente desconectado con el plan de Dios, Qual era a profissão de Terá? ¿cuál era la profesión de Terá, Terá, pai de Abraão. padre de Abraham? Ele tinha uma pequena indústria Él tenía una pequeña industria de fabricação de imagens de escultura. de fabricación de imágenes, de cultura, Escultura. escultura, Isso. Totalmente ante Deus. totalmente Contra Deus. contra Dios. Vocês lembram quando Abraão, pequeno, chega em casa, ¿Ustedes se acuerdan cuando Abraham, ya niño, llega a la casa? o seu pai tinha saído, Su papá había salido, ele pega um pedaço de pau él toma un palo e quebra todos os deuses. y rompe todos los dioses. Havia um Deus maior, Había un Dios que era mayor, uma imagem. una imagen. Ele pega o pedaço de pau, Él toma el pedazo de palo, coloca do lado nas mãos do ídolo. lo coloca ahí en las manos del ídolo. O seu pai chega em casa, Su padre llegó a casa, vê tudo quebrado, ve todo roto, era a fonte de renda deles. era la fuente de renta de O él. pai sustentava toda a família El padre sustentaba a toda la familia com a venda dessas imagens. con la venta de esas imágenes. O pai Terá El padre Terá, fica muito bravo. que se enoja mucho, Olha Abraão e diz: quem quebrou tudo isso? mira a Abraham y le pregunta, ¿quién rompió todo esto? Ele disse: Él dice, o ídolo, olha o pau na mão dele. el ídolo. O pai dele disse: como? Um ídolo não pode fazer isso. Él dice, ¿cómo? Si una imagen no puede hacer eso. Então por que o senhor acredita nela? Entonces, ¿por qué usted cree en ella? Algum tempo passou, Algún tiempo pasó, Deus tinha um chamado para Terá. Dios tendría un llamado para Terá, Terá, o pai de Abraão. el padre de Abraham. Eles moravam em Ur dos Caldeus. Él vivía en Ur de los caldeos.
Deus queria começar algo novo. Dios quería comenzar algo nuevo. Preste atenção no que eu vou te falar. Presta atención. Eu gostaria de ter tempo para detalhar tudo isso. Me gustaría tener tiempo para poder explicar todo esto E falar do significado y hablar del significado do nome de todos eles. del nombre de todos ellos. De Noé, De Noé, quando Deus recomeça tudo, cuando Dios recomienza todo, em Noé en Noé é uma figura de Cristo, es una figura de Cristo, como Abraão era uma figura de Cristo. como Abraham es una figura de Cristo. Deus começa em Noé, Dios comienza en Noé querendo começar algo novo, queriendo comenzar algo nuevo, mas a sua descendência se perde novamente. pero su descendencia se pierde de nuevo, Como Abraão e Eva se perderam como Abraham y Eva se perdieron comendo do fruto. comiendo del fruto. 10 gerações 10 generaciones de Noé de Noé a Abraão. hasta Abraham, Terá seu pai, Terá su padre, é a 9ª geração. es la nueva generación, novena generación. Terá, Terá, pai de Abraão, padre de Abraham, era descendente de Noé. era descendiente de O Noé. que Deus começou em Abraão, Lo que Dios comenzó en Abraham, ele tinha começado em Adão. él habría comenzado en Adán. Adão caiu. Adán cayó, Ele recomeça em Noé. él recomienza en Noé, A descendência de Noé cai. la descendencia de Noé. Deus cae. nunca desiste. Dios nunca desiste. E ele continua querendo. Y él continúa. E aqui no Chile, Y aquí en Chile, ele espera de vocês. él Aqui em Santiago, aquí en Santiago, ele espera por vocês. él espera por usted. Ele não desiste. Él no desiste. 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 Terá, Terá estava em Ur dos Caldeus. estaba en Ur de los Caldeos. Ele sai de Ur dos Caldeus Él sale de Ur de los Caldeos e chega até a Turquia. y llega hasta Turquía. Agora preste atenção no que eu vou te Ahora, falar. presta atención. Havia um chamado para Terá, Había un llamamiento para Terá, para ir a um novo lugar para ir a un nuevo lugar e recomeçar novamente. y recomenzar de nuevo. Segundo o projeto de Deus. Segundo proyecto de Dios. Terá estava desviado, Terá estaba longe de Deus. lejos de Dios, apartado de Dios. Tinha entrado na idolatria. Había entrado en la idolatría. Deus, Dios, na minha opinião, en mi opinión, permite algo. permite algo. Ele teve 3 filhos. Él tuvo 3 hijos. Abraão, Abraham, o mais velho. que era el mayor, O mais novo el más joven, chamava-se Arã. llamado Arán. Naor e depois Arã. 3 Nahor, filhos. tres Abraham, hijos. Abraham, Naor Nahor e Arã. y Aram. Arã. Arán, Isso, Arã. O mais novo. el más joven. O que aconteceu com esse menino mais novo? ¿Qué pasó con el niño más joven? Ele morre. Él muere. Ouça o que eu vou te falar. Escucha lo que te voy a decir. Cuidado. Cuidado, Porque quando você não ouve o chamado de Deus, porque cuando usted no escucha el llamado de Dios, Deus pode tirar algo de você Dios puede sacar algo de usted para te provocar aí. para provocar, Você aí para o chamado. para usted provocar a que usted vaya al llamado de Dios. Me entende? ¿Me entiende? Quando Arã morre, Cuando Arán muere, o filho mais novo, el hijo menor, Terá fica tão frustrado, Terán se queda tan frustrado, fica muito mal, se queda mal, que ele resolve ir embora de Ur. que él resuelve de irse de Ur. E ele vai a caminho a Canaã. Y él se va a camino de Canaán. Ele sai do Iraque Él sale de Irak e anda 1000 quilômetros. y anda 1000 kilómetros. Atravessa a fronteira do Iraque com a Turquia, Atraviesa la frontera de Irak con Turquía, que era o caminho para chegar a Canaã. que era el camino que conducía a Canaán. Quando ele entra na Turquia, Cuando él entra a Turquía, ele avista uma bela cidade. él divisa una linda ciudad. Coincidentemente, Coincidentemente, o nome da cidade el nombre de la ciudad é o nome do filho es el nombre del hijo que tinha morrido dele, que había muerto de él, Arã. Arán. Ele sai da cidade, Él sale de la ciudad,
provavelmente probablemente frustrado frustrado com a perda de um filho. con la pérdida de un hijo, Junta toda a família junta a toda la familia e vai y se va para Canaã. para Canaán. Mas no meio do caminho, Pero en medio del camino, 1000 quilômetros depois, 1000 kilómetros después, ele vê uma cidade. él ve una ciudad. Detalhe, Detalle, sou estudioso. soy estudioso. Fui estudar as duas cidades. Fui a estudiar las dos ciudades. A história das duas cidades La historia de las dos ciudades são muito semelhantes. son muy iguales, muy semejantes. Número de habitação, Número de habitantes, eram cidades comercialmente fortes. eran ciudades comercialmente fuertes. Arã, Aram, a cidade da Turquia, la ciudad de Turquía, que tinha o nome do filho que morreu, que tenía el nombre del hijo que murió, tinha as mesmas características tenía las mismas características de Ur dos Caldeus. de Ur de los Caldeos, Cidade comercial. ciudad comercial. Agora escute. Ahora escuche, Quando Terá cuando Terá vê essa cidade, ve esa ciudad, ele pensa: él dice, piensa, como pode uma cidade ¿cómo puede ser que una ciudad ter o nome do filho que eu perdi? tenga el mismo nombre del hijo que yo perdí? Ouça o que eu vou te dizer. Escucha lo que te voy a decir. Segunda chave dessa noite. Segunda llave de esta noche. Isso pode ser libertador a você. Y eso puede ser libertador para usted. Satanás Satanás sempre, siempre, durante toda a sua vida, durante toda su vida, vai tentar te trazer va a tentar de traerte de volta de vuelta para aquilo que te frustrou. para aquello que te frustró. Eu também sou Yo también soy psicanalista. psicoanalista. É uma das minhas profissões. Es una de mis profesiones. Eu entendo da psique humana. Yo entiendo la psicología humana, Isto, dos sentimentos. los sentimientos. Observe, Observe, uma mulher, una mujer, uma filha, una hija, tem um pai que é alcoólatra. tiene un padre que es alcohólico. Quando ela vai se casar, Cuando ella se va a casar, se ela não tomar cuidado, si ella no toma los cuidados, ela vai casar com um alcoólatra. ella se va a casar con un alcohólico. Observe a sua caminhada de vida. Observe su caminar de vida. Satanás Satanás sempre vai colocar na sua frente siempre va a colocar delante de ti aquilo que te trouxe grande frustração aquello que te trajo grandes frustraciones para travar a sua vida. para trabar tu vida, para trancar tu vida. Abraão anda 1000 quilômetros, Abraham anda 1000 kilómetros, talvez meses e até anos, tal vez meses y años, atravessando o deserto, atravesando desiertos, com um chamado de Deus con un llamado de Dios para chegar a Canaã. para llegar a Canaán. Mas quando ele chega em Arã, Pero cuando él llega a Aram, algo nas suas emoções algo en sus emociones e na sua psique y en su o psicología fez lembrar le hizo recordar do filho perdido. del hijo que había perdido. Ele para naquele lugar Él para en aquel lugar e a Bíblia diz y la Biblia dice que ele morreu que él murió aos 225 anos a los 225 años em Arã en Aram e não continua o caminho. y no continuó el camino. Preste atenção no que eu vou te dizer. Presta atención. Deus Dios tem um plano para cada um de vocês. tiene un plan para cada uno de ustedes. Cada um de vocês Cada uno de ustedes tem uma Canaã a ser alcançada. haya una Canaán para ser alcanzada. Canaã significa para você Canaán significa para usted o plano total de Deus. el plan total de Dios. Satanás Satanás nunca vai desistir. nunca va a desistir. Ele vai tentar Él va a intentar que você pare que usted pare em algum lugar da sua caminhada en algún lugar de su caminada para não cumprir, para no cumplir, alcanzar o objetivo de Deus na el sua vida. objetivo de Dios en su vida. Na minha opinião, pastor, En mi opinión, pastor, o chamado era para Terá. el llamado era para A Terá. princípio, Al principio, ele perde él pierde o caminho, el camino, morre em Arã. muere en Arán. Agora escute. Ahora escuche, Cuidado. cuidado. Segunda atenção. Segunda, atención, Coisa a estar atento. estar atento. A primeira, La primera, Satanás Satanás sempre vai te levar siempre te va a llevar a ficar preso naquilo que te frustrou. a que te quedes preso en aquello que te frustró. Porém, Por eso,
Deus não desiste do seu projeto. Dios no desiste de su proyecto. Preste atenção. Você e eu Usted y yo somos somos peças, piezas, marionetes marionetas nas mãos en las manos do grande projeto de Deus. del gran proyecto de Dios. Se você falhar, Si usted falla, Deus levanta outro. Dios levanta otro. Não existe ninguém substituível. No existe nadie insustituible. Alguém insubstituível. Alguien insustituible. No existe. Me entenderam? Sí. Deus não vai parar com o seu plano. Dios no puede parar con su plan. Se você errar, Si usted se equivoca, Deus vai levantar outro. Dios levanta otro. Guarde sua vida. Cuide su vida. Deus então agora chega, Dios ahora, olha o detalhe. mira el detalle. Terá, Terá, pai de Abraão, padre de Abraham, quando é chamado por Deus, cuando es llamado por Dios, tinha 75 anos. tenía 75 años. Agora, novamente, ele chama mais uma pessoa. Ahora nuevamente él llama a otra persona. Estava Abraão, Estaba Abraham, não em Ur dos Caldeus, no en Ur de los Caldeos, agora em Terá. ahora en Terá. Quando ele sai de Ur até Terá, Cuando él sale de Ur, ele vem debaixo da Até Terá. tutela do pai, él viene bajo la tutela del padre, direção do pai. bajo la dirección del O padre. pai morre. El papá muere, Agora ele está a 600 quilômetros de Canaã. ahora él está a 600 kilómetros de Canaán. Então Deus diz a ele: Ahora Dios le dice, como assim? ¿cómo? Não consegui levar seu pai, No pude llevar a su padre, mas o meu plano continua. pero mi plan sigue E eu quero que você continue. y yo quiero que usted siga. Então Deus diz a Abraão: Entonces Dios le dice a Abraham uma palavra. una palabra. Até agora eu introduzi a mensagem. Hasta ahora yo introduje el mensaje. Agora eu vou começar a pregar. Ahora voy a comenzar a predicar. Poderíamos ficar nisso aqui por horas. Podríamos quedarnos en esto por horas. Muitos detalhes. Muchos detalles. Capítulo 12, Capítulo 12, verso 1. versículo 1. Só a primeira palavra. Solamente la primera palabra. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai, sai. Diga comigo, sai. Diga conmigo, sale. Mais forte. Todos juntos. Todos juntos. Sai. Como é em espanhol? Sale. Sale. Olhe para mim. Esta palavra sai Esta palabra sale. é uma paraxá. Pode dizer paraxá. Para allá. ¿qué? Paraxá, pode falar, eu vou explicar. Para allá. Acá. Paraxá. Para allá. Paraxá. Para allá. O que é uma paraxá? ¿Qué es una para allá? Para os judeus, Para los judíos, existem várias paraxás. ellos tienen varias para allá. Eu estou usando uma expressão em português, Yo ok? estoy usando una expresión en portugués. Uma paraxá são princípios, Una para allá son principios, conceitos de vida. concepto de vidas. A palavra sai, La palabra sale em hebraico, en hebraico significa. significa, Preste atenção nisso. presta atención, Essa palavra é tão forte para um judeu esta palabra es tan fuerte para los judíos que dos 365 dias do ano, que durante los 365 días del año, uma semana, una semana, 7 dias, 7 días, todo judeu todos los judíos fica atento se quedan atentos a essa paraxá a esta para allá chamada llamada Les Lehá. Vou repetir. Les Lehá. A palavra sai la palabra sale, significa significa Les Lehá. lejá. No hebraico, sai é o mesmo que Les Lehá. En hebraico, Significa les, saia. les salga, Les, les salga, Lehá lejá, para si mesmo. para a sí mismo. Preste atenção. Presta atención. Les Lehá é um contrassenso. Es un Contrassenso. contrasentido. Contrasentido.
é totalmente um contrasentido. Es totalmente un Se você se contrasentido. tornar um estudioso da Bíblia, Si usted se transforma en un estudioso de la vai Biblia, ter que lê-la e estudá-la, va a tener que leer y estudiarla, compreendendo alguns contrassensos. comprendiendo algunos contrasentidos. Lesleha, ou Lesleha. seja, saia O sea, para salga, si mesmo, para salga dentro para de sí mismo, si. para dentro de usted. Vou te dar alguns poucos exemplos, Te voy a dar algunos ejemplos, mas existem muitos. pero existen muchos. Olhe para mim, Míreme, olhe para cá. mire para acá. Lembra do texto clássico da ceia do Senhor? ¿Se acuerda del texto clásico de la Cena del Señor? Antes de participar da ceia, diz a palavra, Antes de participar de la cena, dice la palabra, examine-se o homem a si mesmo. dice, examínese al hombre a sí mismo. Volte para si mesmo. Vuelva hacia sí mismo. Isso é o princípio de Lesleha. Ese es el principio de Lesleha. Volte para si mesmo. Vuelva hacia sí mismo. Analise-se a si mesmo. Analícese a sí E mismo. mude a sua vida. Y cambie su vida. Vários outros textos. Varios otros textos. O Salmo diz, El Salmo dice, Provérbios diz, Proverbio lo dice, Senhor, Señor, tu me sondas e me conheces. tú sondas y me conoces. Durante toda a Bíblia, Durante toda la Biblia, você vai ver o princípio de Lesleha, usted va a ver el principio de Lesleha, que significa que significa sai salga para ti mesmo. y vuelve hacia sí mismo. Vou explicar a vocês. Voy a explicar a ustedes. Quando Terá Cuando Terá estava em Ur dos Caldeus, estaba en Ur de los Caldeos, quando Deus diz a ele, cuando Dios le dice, sai de Ur dos Caldeus sal desde Ur de los Caldeos e vai para Canaã, y vaya para Canaán, e quando Deus disse a Abraão e Arã, y cuando Dios le dice a Abraham y a Aram, vai para Canaã, vaya para Canaán, Deus estava falando em duas dimensões. Dios está hablando en dos dimensiones. Saia geograficamente, Salga geográficamente, saia fisicamente salga para um outro lugar, físicamente para el otro lugar, mas saia mas salga para si mesmo para sí mismo durante o processo. durante el proceso. Se Abraão saísse Si Abraham saliese de Arã de Aram para Canaã, para Canaán, só fisicamente, solo físicamente, sem mudanças interiores, sin cambios interiores, ele simplesmente él simplemente viveria lá em Canaã viviría allá en Canaán com o mesmo estilo de vida da con el Turquia. mismo estilo de la Turquía. Esse princípio Ese principio está sobre nós. está sobre nosotros. Você vive no Chile. Usted vive en Chile. Vocês estão no Chile. Ustedes están en Mas Chile. vocês não são do Chile. Mas ustedes no son de Vocês são de Chile. outro reino. Ustedes son de otro O reino. reino tem que ser estabelecido Del aqui. reino que está establecido aquí. Preste atenção nisso. Presta atención. Isso é muito forte. Esto es fuerte. Antes de terminar o louvor, Antes de terminar la alabanza, eu fui lá atrás yo fui allá atrás e perguntei ao pastor Daniel. y le pregunté al pastor Daniel. Eu já imaginava, mas queria ter certeza. Yo ya me imaginaba, pero quería tener certeza. O Chile, como o Brasil, Chile, como Brasil, é um país de governo democrático. es un país de gobierno democrático. Sim, sim. Somos alegres por isso. Somos alegres por eso. Somos democráticos. Somos democráticos. Não se escandalizem. No se escandalice. Vou dar uma opinião pessoal. Voy a dar una opinión personal. Na Bíblia, En la Biblia não existe democracia. no existe democracia. Na Bíblia existe En la Biblia existe monarquia. monarquía. Deus é rei. Dios es rey. Jesus é rei. Jesús es rey. Ele está estabelecendo o seu reino. Él está estableciendo su reino. Você vai entender os princípios da Bíblia, Usted va a entender los principios de la Biblia. muitas revelações Muchas revelaciones que você não consegue usted no puede, quando você abrir a sua mente cuando usted abra su mente para uma ideia monárquica para una idea e monárquica quebre y quiere abrir a democracia. la Eu democracia. não estou ensinando você rebelião. Yo no estoy enseñando a usted rebeldía. Nós estamos num país Nosotros democrático estamos en un país democrático e você tem que respeitar as leis. y usted tiene que respetar las leyes. Preste atenção. Presta atención. Alguém poderia me dizer aqui ¿Alguien puede decirme aquí quem são os idealizadores quiénes son los
idealizadores, idealizadores, fundadores, fundadores, criadores creadores da democracia. de la democracia. Hã? Democracia. Democracia Não foi em Deus. no fue Dios. Os gregos, parabéns. Muito bem, né? Los gregos, Sóstenes, Platão. Por favor, olhe para mim. Eu tenho um objetivo hoje à noite com Hoy vocês. yo tengo un objetivo en esta noche. Fique ligado Conéctese e você vai entender. y usted va a entender. Sóstenes, Platão, Platón, os gregos los griegos já morreram, ya murieron, mas a ideologia deles más la ideología de ellos nos governam até hoje. nos gobiernan hasta hoy día. O que eu estou tentando mostrar a vocês? Lo que estoy intentando decirles a ustedes, Mente. mente. Nós somos governados por ideologias. Nosotros somos gobernados por ideologías. Somos. Nosotros somos O governados por Chile ideologia. está debaixo de um governo democrático como o Brasil, que é uma ideologia grega. Chile está siendo gobernado por un gobierno democrático, así como en Brasil, que es una ideología griega. Escute, Escuche, preste atenção. preste atención, Não se escandalizem. no se escandalice, Continue me amando. siga amándome. O nosso cristianismo, Nuestro cristianismo, Chile, Chile, Brasil, Brasil, nós os evangélicos, nosotros los evangélicos, estamos debaixo de uma forte influência romana. estamos bajo una influencia fuerte romana. Vou te dar um exemplo. Te voy a dar un ejemplo. E se você recebê-lo, Y si usted lo recibe, você vai a partir de hoje colher resultados como nunca. usted a partir de hoy va a recoger resultados como nunca. Pode me acompanhar, pastor? Ele é o seu pastor. Él es nuestro pastor. Sim ou não? Sim ou não? Ok. Só ouça a partir de agora. Não precisa falar nada. No precisa decir nada. Pense. Solo escuche, piense. Se aqui na igreja Si aquí en la iglesia vocês fizerem uma campanha hicieran una campaña para levantar dinheiro, para levantar dinero, para juntar dinero, para comprar um terreno da igreja, para comprar un terreno para la esta iglesia, área é própria ou alugada? esto es arrendado, Arrendado. Não é de vocês. Não. Ainda não tem o lugar. Eu vou liberar uma palavra. Nos próximos 3 a 5 anos vocês estarão no lugar de vocês. Em nome de Jesus. Agora preste atenção. Se levantarmos uma oferta, si levantáramos una ofrenda, vamos ofertar porque apareceu um bom terreno para comprar. vamos a ofrendar porque surgió un buen terreno para Uma comprarlo área para comprar e construir nossa igreja. y así construir nuestra iglesia. Todos vocês Todos ustedes vão se mover a ofertar. van a salir a ofrendar. Sim ou não? Quantos? Levante as mãos. Levante las manos. Quem não levantar, já sabemos que não quer nada com Deus. Quien no levanta sabemos que no quiere nada con Quantos Dios. vão? Levante as duas mãos o mais alto que você Levante pode. las manos más alto. Amém. Amén. Preste atenção. Presta atención. A oferta é para levantar uma oferta para construção de um templo. La ofrenda es para construir la construcción de un templo. Agora escute. Ahora escuche. Olha como a força da ideologia romana está dentro da nossa mente. Mire cómo la fuerza de la ideología romana está dentro de nuestra mente. Se hoje à noite Si hoy en la noche eu desafiasse vocês yo desafiase a ustedes a uma oferta a una ofrenda especial, especial, a melhor dos últimos tempos, la mejor de los últimos tiempos que você já deu, que ya usted dio, e essa oferta y esa ofrenda seria totalmente sería totalmente para o seu pastor? para su pastor, Não. no, Para ele? para él, Não. no. Sabe por que a igreja tem dificuldade em ver o seu pastor ¿Sabe por, tocar nas finanças? ¿Sabe por qué la iglesia tiene dificultad de mirar al pastor? É isso? Sabe por que a Sim, igreja sim, tem dificuldade porque- de que as finanças venham para o seu Sí, pastor? ¿sabe por qué la iglesia tiene dificultad que las finanzas vengan al pastor?
Porque ela não tem uma mente porque ella no tiene una mente de que de que quando tocamos no profeta, cuando tocamos al profeta, tocamos em Deus. tocamos a Dios. A viúva de Sunem, La viuda de Sunem, Sunei, de Eliseu, de Eliseo, constrói um quarto construyó un cuarto em cima da sua casa encima de su casa para o profeta. para el profeta. Preste atenção. Presta atención. O quarto El cuarto é um investimento financeiro es un invertimiento financiero no ambiente profético en el ambiente profético para tocar para tocar o profeta. el profeta. A igreja não tem problema em tocar em algo físico, La iglesia no tiene problema en tocar en algo físico, mas tem dificuldade em tocar no profeta. pero tiene problema en tocar al profeta. Agora escute. Ahora escuche, Casados? Quando vocês estão com problemas, cuando ustedes están con problema, vocês saem de casa, ustedes salen de casa, vêm até esta caixa de som van a ese parlante e vocês dois dizem para ela: y ustedes dicen a ese parlante, caixa de som, parlante, estamos com problema, estamos con problemas, nos ajude. ayúdanos. É assim? ¿Es así? Vocês vão em quem? ¿Ustedes van a dónde? Lá, pastor. Al pastor. Então qual o problema em tocar no pastor? Entonces, ¿cuál es el problema de tocar al pastor? Conhece essa palavra? Con esta palabra, Vocês conhecem a palavra? ¿conocen la palabra? Sim ou não? Sí, Respondam. Conhece essa palavra? ¿conoce esta palabra? Trazei todos os dízimos Traer todos los à tiempos minha casa a mi casa para que haja para que haga mantimento. mantenimiento. A casa, a estrutura La física casa. come alguma coisa? E la estrutura. Não. Os sacerdotes comem. Los sacerdotes comen. Quando você entrega os dízimos, as primícias e as ofertas, Cuando usted entrega los tiempos, las ofrendas, las é primicias, para o sustento do espaço es físico, para el sustento del espacio físico, mas para tocar no profeta. más para tocar al Se o profeta. profeta não tocar, Si el profeta a no toca, bênção não é liberada. Mas a nossa mentalidade, a formatação, más a nossa formação nuestra formación psíquica psicológica é romana. es romana. Investe em prédios. Invierte en edificios. Mas os sacerdotes Más el sacerdote não tem nada. no tiene nada. Eu estou mostrando a vocês Estoy mostrándole a ustedes a força de um pensamento. la fuerza de un pensamiento. Me compreende? ¿Me entiende? Está ficando pesado? Está poniéndose pesada la cosa. Pode levantar e ir embora e saberemos quem é. Puede levantarse y sabremos quién es. Obrigado, pastor. Gracias, pastor. Você me trouxe, agora aguenta. Usted me trajo, ahora aguánteme. Olhem para mim. Míreme a mí. Abraão Abraham está está em Harã. en Aram. Deus chamou seu pai. Dios llamó al padre. Seu pai Su padre não conseguiu chegar ao objetivo. no consiguió llegar hacia el objetivo. Deus não desistiu. Dios no desistió. Então Deus diz a Abraão: Entonces Dios le dice a Abraham, sai de Ur dos Caldeus, sai de Harã sale de Aram e vai a Canaã. y va hacia Canaán, Mais 600 quilômetros. más 600 kilómetros. Mas se você estudar geograficamente, Si usted estudia geográficamente, vai ver que é mais difícil os 600 quilômetros do que os 1000 lá de trás. va a ver que es más difícil los 600 kilómetros que los 1000 hacia atrás. Ok. Ok. Olhem para mim. Míreme. Então Deus diz a Abraão: Entonces Dios le dice a Abraham, sai. sale. Era mais do que uma saída geográfica. Era más que una salida geográfica. Ele tinha que sair para si mesmo. Él tenía que salir hacia sí mismo. Por isso a palavra no português Por eso la palabra en portugués e provavelmente no espanhol y también probablemente en español não tem a riqueza no tiene la riqueza que essa palavra tem no hebraico. que esa palabra tiene en el hebraico. Por isso essa palavra Por eso esta palabra é uma paraxá, es una parashá, que significa que significa sai sale para si mesmo. para sí mismo. É um paralelo. Es un paralelo. Enquanto eu vou fisicamente, materialmente para um lugar, En cuanto yo voy físicamente, materialmente hacia un lugar, eu
me transformo interiormente yo me transformo interiormente para que haja harmonia para que haya armonía com o meu crescimento material, con mi crecimiento material, com a minha ida geográfica, con mi ida com geográfica, as transformações con las interiores, transformaciones para interiores, que eu esteja preparado para que esté preparado interiormente para onde Deus quer me levar. para donde Dios me quiere llevar. Então olhe para mim, Entonces míreme a mí, porque agora vai ficar mais pesado. porque ahora se va a poner más pesado. Você não vai sair daqui hoje Usted no va a salir de hoy, de aquí, fazendo o que vou lhe ensinar, haciendo lo que yo le voy a enseñar, com imprudência, con imprudencia, fará com sabedoria, hablar con sabiduría, diplomacia, diplomacia, inteligência inteligencia e tranquilidade. y tranquilidad. Mas precisa fazer. Más necesita hacer. Olha o que o versículo diz. Mira lo que el versículo dice. Ora, disse Deus a Abraão: sai da tua parentela. Olhe para mim. A palavra parentela, La palabra parientes, vamos entender algo. vamos a entender algo. Acredito que na cultura de vocês seja a mesma que do Brasil. Pienso que la cultura de ustedes debe ser lo mismo que en Brasil. Quando alguém se casa, Cuando alguien se casa, muda para a sua casa se cambia hacia su casa e vai ter a sua casa. y va a tener su propia casa. Alguns poucos casos, Algunos pocos casos fica todo mundo na mesma casa. quedan todos juntos en la misma casa. Eu oriento os meus discípulos, Hoy yo oriento a mis discípulos. casou, Se casó, vá para a sua casa. vaya para su casa. Ok? Deixará o homem, Dejará- seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher. Dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Naquela época, En aquella época, terá, Terá, pai de Abraão, padre de Abraham, os 3 filhos, los 3 hijos, os netos, los nietos, os bisnetos. los bisnietos. É uma cultura de lá. Era la cultura de allá. Moravam todos juntos. Vivían todos juntos. Parentes, Parientes. todo mundo. Todo el mundo. Ora, ouça o que eu vou te dizer. Escucha lo que te voy a decir. Há uma grande probabilidade Hay una gran probabilidad que para que Deus consiga realizar na sua vida que para que Dios realice algo en su vida e cumpra todos os seus planos na sua vida, y cumpla todos los planes en su vida, você vai ter que se desligar usted va a tener que desligarse de hábitos, de hábitos, costumes, costumbres, comportamentos, comportamientos, modelos mentais, modelos mentales, formas mentais formas mentales dos parentes, de los parientes, amigos, amigos, relacionamentos. relacionamientos. Vou dizer, Te voy a decir, tem pessoas na sua vida hay personas que en su vida que estão travando a sua vida. que están trancando Amarrando su a vida, sua vida. amarrando su vida, Segurando a sua vida. agarrando su vida. Ouça o que eu vou te dizer. Escucha lo que te voy a decir. Quando Deus se revelou com esse texto para mim, Cuando Dios se reveló con ese texto hacia mí, há uns 10 anos, hace unos 10 años, Deus me disse: Dios me dijo, eu sei que é forte o que vou dizer. yo sé que es fuerte lo que yo voy a decir. Você precisa ter muita cautela e sabedoria. Usted necesita tener mucha cautela y sabiduría. Você não vai fazer inimizade com ninguém, Usted no va a hacer ninguna enemistad con nadie, mas vai tomar algumas atitudes. pero va a tomar algunas actitudes. Eu estava em casa, Yo estaba en mi casa estudando esse texto, estudiando este e texto quando Deus se revelou y cuando Dios se reveló com a plenitude da palavra sai, con la plenitud de la palabra sale, o Espírito Santo me disse: el Espíritu Santo me dice, pega uma folha toma una hoja em branco en blanco e escreve y escribe o nome de todas as pessoas el nombre de todas las personas que nos últimos anos que en los últimos años você tem mais dado seu tempo. que usted le ha dado más tiempo, As pessoas que mais você fica dando tempo para elas. con las personas que usted más le da su tiempo a ellas. Eu peguei uma caneta Yo tomé un lápiz e comecei a escrever. y comencé a escribir. As pessoas que mais tomavam meu tempo. Las personas que más tomaban mi tiempo, Deu quase 50 pessoas. dio casi 50 pessoas. 50 personas. Quando eu acabei a lista, Cuando yo terminé la lista, Deus me disse: Dios me dijo, para que eu consiga para que yo consiga te levar llevarte
para o nível que eu quero te levar, para el nivel que quiero llevarte, você vai ter que tirar muitos nomes dessa lista. usted va a tener que sacar muchos nombres de esta lista. Muitas pessoas dessa lista Muchas personas de esta lista só estão sugando você. solamente están absorbiendo a usted. Não lhe acrescentam nada. No le están agregando nada. Ouça o que eu vou te dizer. Escucha lo que te voy a decir. Você será, Usted tendrá, você é usted es e será y será o resultado el resultado das 5 pessoas de 5 personas que você mais fica perto. que usted más se queda cerca, que está más cerca. Diga-me com quem você tem andado Dígame con quién usted ha andado e eu vou dizer aonde você vai chegar. y yo te voy a decir dónde usted va a llegar. Você é resultado Usted es el resultado da influência de la influencia das 5 pessoas de las 5 personas que você mais permite estar perto. que usted más permite que estén cerca de usted. Eu não estou te ensinando inimizade. Yo no te estoy enseñando enemistad, Só estou te dizendo algo. solo te estoy diciendo algo Para que Deus cumprisse para que Dios cumpliese na vida de Abraão en la vida de o Abraham que ele queria fazer, lo que él iba a hacer. ele teve que deixar pessoas. Él tuvo que dejar personas. Eu poderia ficar horas agora, Yo podría quedarme horas ahora, porque Abraão quase obedeceu a Deus. porque Abraham casi obedeció a Dios. Ele quase obedeceu a Deus. Él casi obedeció a Dios. Ele deixou Él dejó o pai, el padre, a terra, la tierra, mas não deixou a parentela. mas no dejó la parentela. O seu irmão Arã, Su hermano Aram, que morreu em Terá, que murió en Terá, tinha um filho tenía un hijo que se chamava Ló. que se llamaba Lot. Abraão e Sara eram estéril. Abraham, Tudo que eles, Abraão e Sara Abraham y Sara eram estéril. eran estériles, no Não podiam ter tenían filhos. hijos. Tudo que eles queriam Todo lo que ellos querían era um filho. era un hijo. Eles olharam para Ló Ellos miraron para e Lot viram a chance de resolver o problema. y vieron la oportunidad de resolver Ele el problema. adota o menino como Ele- seu filho. Ellos adoptan al niño como su hijo. Era um filho, sobrinho adotivo. Era un hijo sobrino adoptivo. Mas Deus disse: Mas Dios le dice, deixa a tua parentela. deja tu parentela. Mas ele leva Ló. Mas él lleva a Lot. Enquanto Ló esteve com Abraão, En cuanto Lot estuvo con Abraham, ele ficou rodando. él quedó dando vueltas y vueltas y vueltas. E Deus não revelou tudo o que queria para ele. Y Dios no le reveló todo lo que él tenía para él. Olhe para mim. Mire para mí, Talvez tal vez você está caminhando com um Ló na sua vida. usted está caminando con un Lot de su vida. Enquanto você não soltá-lo de você, Mientras usted no suelte, Deus não te leva para um lugar maior. Dios no te lleva a un lugar mayor. Se você continua com amizade com fofoqueiros, Si usted continúa con esas amistades que son cagüineras, pessoas que ficam fazendo fofoca, personas que hablan cagüines, que hablan, você continuar no nível que você está. usted va a seguir en el nivel que usted está. Pessoas inteligentes Personas inteligentes falam de ideias. hablan de ideas. Pessoas comuns Personas comunes falam de coisas. hablan de cosas. Pessoas medíocres Personas mediocres falam umas das outras. hablan de una de las otras. Se você continuar convivendo com pessoas Si usted continúa conviviendo con personas que só falam mal da igreja, que solo hablan mal de la que iglesia, só falam mal do seu que pastor, hablan solo mal de su pastor, você nunca sairá do nível que você está. usted no va a salir nunca del nivel que usted está. Ouça o que eu vou te dizer. Escucha lo que te voy a decir. Olhe para mim, por favor. Mira para mí, por favor. Eu vou falar de preconceito. Yo voy a hablar de prejuicios. E se você já tiver um preconceito com o que eu vou te falar, Y si ya usted tiene algún prejuicio con lo que yo te voy a hablar, se você tiver dificuldade com o que eu vou te falar, si usted tiene dificultad con lo que yo te voy a hablar, já é a prova que você tem preconceito. ya es usted la prueba que ya usted tiene prejuicios. Preste atenção. Presta atención. Eu não tenho nenhum problema com pessoas de classe baixa, Yo no tengo ningún problema con personas de clase baja, pobres. pobres. Eu era pobre. Yo era pobre. Sim, Sí. amo os pobres. Amo a los pobres. Tenho amigos que ainda são pobres. Tengo amigos que aún son pobres. No sentido financeiro. En el sentido financiero. Preste atenção. Presta atención. A maioria dos pobres La mayoría de los pobres tem muito preconceito tienen muchos prejuicios para com os ricos. hacia los ricos. Eles desejam ser ricos, Ellos quieren ser ricos, mas tem preconceito com os ricos. pero tienen prejuicio con los ricos. Você nunca atrai Usted nunca atrae aquilo pelo qual você tem preconceito. aquello por lo cual usted tiene prejuicios.
Consegue me entender? ¿Consigue entenderme? Quem entende, diga amém. ¿Quién entiende? Dígame. Se você continuar caminhando com pessoas que não querem mudanças, Si usted sigue caminando con personas que no quieren cambios, não querem crescer, no quieren crecer, daqui 10 anos, de aquí a 10 años, se eu voltar aqui, si yo vuelvo aquí, você estará no mesmo nível. usted va a estar en el mismo nivel. Deus disse a Abraão: Dios le dice a Abraham, quer que eu te leve para um outro nível? ¿quiere que yo te lleve a otro nivel? Saia da parentela. Sal de tu parentela. Essa parentela Esa parentela te mantém medíocre. te tiene mediocre. Aí Deus olha para Abraão Dios mira hacia Abraham e diz: y le dice, sai da tua terra. sale de tu tierra, Preste atenção. presta atención, Tanto Ur dos Caldeus, tanto en Ur de los Caldeos, onde morava o seu pai, donde vivía su padre, su que ele papá, estava com seu pai, que estaba con su papá, como Arã, como Aram, na Turquia, en la Turquía, a cultura la cultura do país, del país, da cidade, de la ciudad, era uma cultura era una cultura idólatra. idólatra. Suas ideologias, Sus ideologías, seus pensamentos, pensamientos, sua visão su financeira, visión financiera, sua visão da sociedade, su visión de sua sociedad, visão religiosa, su visión religiosa, eram completamente eran completamente anti-Deus, antes de Dios, contrário a Deus. contrario a Dios. Para que Deus pudesse começar algo novo em Abraão, Para que Dios comenzase algo nuevo en Abraham, ele teve que se desligar él tuvo que desligarse da terra. de la tierra, Ou seja, o a sea, palavra terra la palabra tierra, dos padrões los da padrones sociedade de la sociedad em que ele vivia. en que él vivía. Ame o Chile, Ame Chile, mas não ame as leis do Chile que estão contrárias à lei de Deus. mas no ame las leyes de Chile que son Se contrarias amanhã a la ley de Dios. o Chile Si mañana Chile liberar lidera vida homossexual, vida homosexual, nós vamos continuar na lei da palavra. nosotros vamos a continuar en la ley de la palabra. Nós temos que ser guiados Tenemos pela que, lei ser, de Deus. tenemos que ser guiados por la ley de Dios. Quando Deus diz a Abraão: Cuando Dios le dice a Abraham, sai da terra, sale de la tierra, ele diz assim: esse povo é perdido. dice así, ese pueblo está perdido. Esse povo não crê em mim. Ese pueblo no cree en mí. Eles são como seu pai. Ellos son como su papá. Seu pai se desviou. Su papá se descarrió. Seu pai crê num monte de ídolos. Su papá cree en un monte de idolatrías. Nós não podemos nos conformar com as leis No podemos conformarnos con las que são leyes contrárias que son contrarias com os hábitos, con los hábitos, com os pensamentos, con los pensamientos, como o Brasil, como Brasil, o Chile. como Chile. Eu tenho certeza Tengo certeza que as faculdades, que las universidades, as escolas las escuelas estão mergulhadas están hundidas no humanismo. en el humanismo. Nós não podemos ceder a isso. No podemos seguir a Para eso. chegar aos planos de Deus, Más llegar a los eu planes de preciso Dios. estar ligado às leis e os planos de Necesita Deus. estar ligado a los planes y a las leyes de Dios. Agora vai ficar um pouco mais difícil. Ahora vamos a quedar un poco más difícil. Deus diz a Abraão: Dios le dice a Abraham, sai da parentela. sale de tu parentela. Então olhe para mim e escute. Ahora mire para mí y escuche. Talvez, Tal vez, aproveitando o primeiro domingo de 2020, aprovechando el primer domingo de 2020, alguns de vocês algunos de ustedes vão continuar respeitando, van a seguir respetando, não vão ter inimizades, no van a tener enemistades, ¿sí? mas vão ter que se afastar Pero van a tener que alejarse de pessoas, de personas, possíveis relacionamentos posibles relacionamientos que não estão acrescentando nada que na no sua vida. están agregando nada. Olhe para mim. Míreme, Há 2 anos hace 2 años eu só uso yo solo uso calça jeans blue jeans azul, azul, preta, negra, camisa preta. camisa negra, Meu guarda-roupa mi ropero só tem camisas manga curta e manga longa preta. solamente tiene polera, camisas manga larga y corta negras. Qual a principal razão? ¿Cuál es la principal razón?
Eu tenho muitos negócios. Yo tengo muchos negocios. Algumas empresas, Algunas empresas, eu viajo o Brasil todo no mínimo uma vez por semana. yo viajo por el Brasil todo mínimo por una semana. O meu tempo é muito valioso. Mi tiempo es muy valioso. Meu tempo é muito caro. Mi tiempo es caro. Vou falar com todo respeito. Voy a hablar con todo el respeto. Não estrague esse momento precioso. No eche a perder este momento precioso. 1h30 1 hora y media de palestra minha de palabra mía no Brasil, en el Brasil, no mínimo en mínimo $5.000. $5.000. Eu sei quanto vale meu tempo. Yo sé cuánto vale mi tiempo. Então não posso perder tempo. Entonces no puedo perder tiempo. Eu tenho menos tempo de vida do que eu já vivi. Yo tengo menos tiempo de vida de lo que yo ya viví. Olhem para mim. Míreme a mí. Pare de perder tempo Pare de perder tiempo com pessoas con personas que só estão te jogando para baixo. que solo te están tirando para abajo. Por isso Deus diz a Abraão: Por eso Dios le dice a Abraham, se você continuar morando aqui em Harã, si usted sigue viviendo aquí en Aram, você vai viver essa vida vazia. usted va a vivir aquella vida Esse vacía. povo não tem propósito de vida. Este pueblo no tiene Esse propósito povo de só vida. conversa coisas vazias. Este pueblo solo tiene conversa que Se no tiene você sentido. continuar andando com seus parentes, Si usted sigue caminando con sus parientes, esses parentes que você tem, esos parientes que usted esses tiene, familiares, esos familiares, não pensam nada de bom. no tienen nada de bueno. No Eu piensan, quero fazer algo em você. yo quiero hacer algo en usted. Sai deles! Sal de ellos. Ame eles! Ame a ellos. Ore eles! Ore por Mas ellos. pare de ficar gastando tempo Pero demais. pare de gastar tiempo de más. Aí Deus olha para Abraão, Ahí Dios mira hacia Abraham e aqui fica mais y difícil. aquí queda más E difícil. ele diz: Y él le dice, eu quero te levar para um outro nível. yo te quiero llevar a otro nivel. Só que tem uma coisa: Solo que hay una cosa. você tem que sair do seu pai. Usted tiene que salir de su papá. Me escutei. Eu vim de uma família muito pobre. Disculpe, yo vine de una familia muy pobre. E Deus me enriqueceu. Y Dios me enriqueció. Me Muito. prosperó. ¿Por qué? Muito. Mucho. Mais do que eu pensava. Más de lo que yo pensaba. Eu não vou ter tempo para dar o meu testemunho hoje. Yo no tengo tiempo para contar mi testimonio hoy. Mas o mês que eu mais gasto do que recebo, Perdón, pastor. o mês que mais eu gasto En el do mes que que me yo, recebo en el mes que yo más gasto que de lo que recibo é 10%. es un 10%. Eu não consigo gastar Yo no consigo gastar no mês en el mes mais de 10% más de 10% do que eu recebo. de lo que yo recibo. Deus me enriqueceu. Dios me enriqueció. A Bíblia diz, La Biblia dice, para termos equilíbrio, para que tengamos não equilibrio, desprezes no desprecies os marcos antigos. los marcos antiguos. Pegue tudo de bom dos seus pais, Tome todo lo bueno de su padre, todas as coisas boas, todas las cosas buenas, retenha elas reténgalas e viva elas. y vívalas. Mas observe seus pais. Más observe a sus padres. Tudo que está errado neles, Todo lo que está errado, tire de você sácalo de usted e continue uma nova vida. y continúe una Escuche. nueva vida. Escuche. Deus disse a Abraão: Dios le dice a Abraham, a única forma la única de eu forma, chegar com você aonde eu quero chegar, de la única forma que sai do seu pai. de llegar donde Se yo você quiero continuar no estilo de vida do seu pai, llegar, si usted sigue continuando você el vai estilo de vida de morrer su em padre, Harã usted va a morir en Aram e não chegará em Canaã. y no llegará a Canaán. Esse ano de 2020, Este año 2020, Deus quer te levar a níveis altos. Dios quiere llevarte a niveles altos. Deus quer levar vocês a níveis mais altos. Dios quiere llevarlos a ustedes a niveles más altos. Mas preste atenção nisso. Pero presta atención. Você precisa permitir Usted necesita permitir que interiormente que interiormente você seja transformado. usted sea transformado. À medida que você vai geograficamente, A medida que usted avanza à geográficamente, medida que você cresce a financeiramente, medida que usted crece financieramente, precisa crescer interiormente. precisa también crecer interiormente. Veja bem, quanto mais dinheiro você tem, Cuanto más dinero usted tiene, mais simples você se torna. más simple usted se transforma. Menos arrogante, Menos arrogante, menos orgulhoso, menos orgulloso, mais simples, más simple, mais dinheiro, más dinero, mais simplicidade. mais simplicidade. Então eu cresço exteriormente, Entonces, financeiramente, yo crezco exteriormente, mas cresço interiormente. más crezco interiormente. Isso é leslerrar. Saia Salga para si mesmo ao para mesmo sí tempo. mismo.
Quanto mais, escute, quanto mais eu cresço Quanto em mais posição cresco, dentro da igreja, quanto mais você cresce Quanto mais você como cresce, líder dentro dessa igreja, mais amor, mais misericórdia, mais compaixão você tem que ter. Amém. Precisa haver uma harmonia com o seu crescimento externo, com o seu crescimento interno. Precisa tener una armonía con el crecimiento externo, con el crecimiento interno. Deus queria que Abraão não só chegasse em Canaã, Deus queria trazer Canaã para dentro dele, o reino dele dentro dele. Por isso a oração do Pai Nosso é: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. À medida que o reino se implanta em mim, eu posso ir mais perto para o lugar que ele tem para mim. Na minha opinião, En mi opinión, essa é a primeira mensagem que todo novo convertido deveria ouvir. este es el primer mensaje que todo nuevo convertido debería oír. Agora, para isso, precisa haver mudança de mentalidade. Para eso tiene que haber cambio de mente. Estou terminando. Estou terminando. Estoy terminando. Quero dar só mais algo para vocês. Quiero solo entregar algo más para ustedes. Preste atenção. Presta atención. É mais difícil Es más difícil desconsolidar, desconsolidar, tirar sacar, arrancar a pobreza de dentro de nós la pobreza que está dentro de nosotros do que colocar a prosperidade. de colocar la prosperidad. Preste atenção nisso. Presta atención en esto. Talvez o que Deus mais precisa fazer em 2020 em você Tal vez lo que Dios más necesita hacer este 2020 en usted é levar você a olhar para si mesmo, es llevarlo para mirarse, para examinar-se a si mesmo examinarse a sí mismo e tirar tudo o que precisa ser tirado, y sacar todo lo que necesita ser tirado, que não faz harmonia que no hace armonía para você viver aonde Ele quer que você para viva. que usted viva donde Él quiere llevarlo a vivir. Tire a pobreza, Saque la pobreza, tire a fofoca, tire el cagüín, tire a crítica, saque la crítica, tire o julgamento, arranque el juzgamiento, se torne alguém melhor por dentro, se transforme em alguém melhor por en, dentro. en alguien mejor por dentro. Me entende? ¿Me entiende? Amém? Amén. Pare de preconceitos. Pare de prejuicios. Você nunca atrai. Usted nunca traiga. Traz para você Usted nunca traiga para usted aquilo pelo qual você tem preconceito. aquello por lo cual usted tiene prejuicios. Amém? Amén. Pastor, num outro momento eu vou falar de finanças. En otro momento voy a hablar de finanzas. Mas desde ontem o Espírito me disse a pregar essa palavra. Mas desde ayer el Espíritu me dice predicar esta palabra. Deus quer levar vocês ao nível mais alto. Dios quiere llevarlos a un nivel más alto, Bem mais alto. bien más alto. Mas para chegar a esse lugar, Para llegar a ese lugar, precisamos permitir transformações aqui dentro. necesita permitir transformaciones. Amém? Amén. Amém? Amén. A última coisa. La última cosa. Vocês estão fazendo um domingo de primícias, Ustedes certo? están haciendo un domingo de primicias. Durante muitos anos da minha vida, Durante muchos años de mi vida, eu tinha uma visão yo tenía una visión equivocada de primícias. equivocada de primicias. Primícias Primicias deve ser praticada debe ser practicada todos os meses. todos los meses. Por quê? ¿Por qué? Não vou pregar sobre isso. No voy a predicar sobre esto. Eu precisaria de 2, 3 horas. Necesitaría 2 o 3 predicaciones. O texto de Gênesis 4 El texto de Génesis 4 diz: dice: E Eva deu à luz a 2 filhos, y Eva dio a luz 2 hijos, Abel e Caim. Abel y Caín. Um era lavrador, Uno era labrador, um mexia com gado, o outro mexia com lavoura. ya. Uno tenía que ver con ganado, Agropecuária e pecuária. uno tenía que ver con ganado y el otro tenía que ver con cultivos. Cultivos. Ok? Amém? Amén. Deus disse: Dios dice:
Após um tempo, Después, luego de un tiempo, trouxe Abel uma oferta ao Senhor. trajo Abel una ofrenda al Señor E também Caim. y también Caín. A palavra após um tempo, La palabra después de un tiempo no hebraico, en el hebraico significa Significa- ao término do ciclo de um trabalho. significa el término del ciclo de un trabajo. Todas as vezes que você estudar sobre primícias na Bíblia, Todas las veces que usted estudie en as primicias en la Biblia, primícias são levadas a Deus las primicias son llevadas a Dios como os dízimos, como con los diezmos, da mesma forma como os dízimos. de la misma forma como los diezmos. Primícias é uma coisa, Primicia es una cosa, dízimos é outra, diezmo es otra, ofertas alçadas são ofrendas outras. es otras. Primícias por si mesmos já se define. Primicia por sí mismo, sí, así se define. O que significa a palavra primícias? ¿Qué significa la palabra primicia? Primeiros resultados. Primeros resultados. Quando se entregava primícias? ¿Cuándo se entregaban las primicias? Após um ciclo de trabalho. Después de un ciclo de un trabajo. Preste atenção. Presta atención. Aqui no Chile, como em qualquer outro lugar, Aquí en Chile como en cualquier otro lugar, o ciclo de trabalho el ciclo del trabajo não é anual, no es anual, é mensal. es mensual. Você recebe mensalmente. Usted recibe mensualmente. Trabalhou janeiro, Trabajó en enero, recebe o pagamento de janeiro. recibe el pagamento de Se enero. você tem uma empresa como eu, Si usted tiene una empresa como yo, fecha os dias de trabalho do mês, cierra el calendario del mes, fecha o ganho, cierra o salário. el sueldo, Então, fechei o mês. cerré el mes. Então, corretamente, Entonces, correctamente, todo fechamento do mês, todo cierre de mes, quando você recebe um salário, cuando usted recibe su você sueldo, tem que tirar as ofertas de primícias. usted tiene que sacar las Pastor. las ofrendas de primicias. Me dê um cálculo sugestivo. Pastor, deme un cálculo más o menos. Como posso fazer? ¿Cómo puedo hacerlo? Eu faço assim. Yo lo hago así. Você pega os 30 dias de trabalho do mês, Te tomo los 30 días de trabajo del mes, divido por 30, lo divide por 30, pelos dias de trabalho, por los días de trabajo, descobri quanto ganhei no primeiro dia do mês. descubrí cuánto gané el primer día del mes. Se o ciclo Si el ciclo, para a entrega das primícias é o ciclo do início ao término de um trabalho, si es el ciclo del término e del inicio al vivemos trabajo, numa cultura mensalista, y vivimos de una cultura mensualista, então eu pego meu ciclo mensal, entonces tomo mi ciclo mensual, divido por 30, divido por 30, pego o primeiro dia de trabalho, tomo el primer día de trabajo. essa é a minha primícia. Esta es mi primicia. Trago esse valor Traigo este valor, e entrego como primícias. entrego como primicias. Sugestão, pastor? Sugestão, pastor. Faça um envelope de Sugerência. primícias. Haga un Para que as sobre pessoas possam colocar as primícias. Do valor que ficou, del valor que queda, após tirar as primícias, después de tirar las primicias, agora você tira os dízimos. ahora yo saco el diezmo. Porque os dízimos também são após um ciclo de trabalho. Porque los diezmos también son luego de un ciclo del trabajo. Após terminar Después de terminar, de tirar os dízimos, de sacar los diezmos, oferte, ofrendas. à medida que sente, La medida que usted sienta, pela sua fé, por su fe, dé su fe, generosidade. por su generosidad. Diga comigo bem forte. Três Diga- coisas: Diga conmigo bien fuerte, 3 cosas: primícias. primicias, diezmos, Primeira coisa, primicias, dízimos e e oferendas. ofrendas. Vamos lá? primicias, diezmos y ofrendas. Pode ser mais forte? Puede ser más fuerte. Olhe para mim. Mírame a mí. A sua vida será resultado Su vida será resultado financeiramente, financieramente, basicamente de duas coisas. básicamente en 2 cosas. Primeira, Primero, boa administração. buena administración. Se eu voltar um outro dia aqui, Si yo vuelvo otro día acá, vai ser para fazer o workshop de finanças. va a ser para Fazer um treinamento de educação financeira. hacer un entrenamiento de finanzas. Isso. Vou ensiná-los Voy a enseñarles como administrar bem finanças. cómo administrar bien financieramente. Esse é o meu trabalho. Ese es mi trabajo. Tenho vários livros nessa área. Tengo varios libros en esta área. Então a sua vida financeira Entonces, su vida financiera será resultado de boa administração. será de un buen resultado de una buena administración. E
fidelidade e honra a Deus. fidelidad y honra a Dios. E eu libero uma palavra para a sua vida. Y yo libero una palabra Abra as para duas su vida. mãos, como Abra que sus dos recebendo, manos e olhe para mim antes de eu terminar. Olhe para cá. Estamos começando 2020. Estamos comenzando el 2020. Receba uma palavra de Deus para a sua vida. Reciba una palabra de Dios para Se su você vida. não é um dizimista fiel, Si usted no es un diezmista se fiel, você não é um primiciador, si usted no es un buen primer, lleva las primicias, se você não entrega as primícias, si usted no entra en las primicias, faça um voto hoje. haga un voto hoy. Todos os meses desse ano, Todos los meses de este año eu vou separar o primeiro dia do meu mês de trabalho voy a separar el primer día del do mes ciclo del de ciclo um del mes mês de de trabalho e vou primiciar. y voy a dar mis primicias. Vou entregar os dízimos. Voy a entregar los diezmos. Vou ofertar. Voy a ofrendar. E Deus Y Dios vai abrir as portas dos céus va a abrir las puertas de los para a cielos sua vida para su vida nesse ano de en este 2020. año 2020. Amém? Amén. Quero orar por vocês. Quiero orar por ustedes. Segura as mãos abertas e feche Tome seus olhos. coloque sus manos hacia adelante. Senhor, Señor, que essa paraxá que esta paraxá chamada saia llamada Saya para si mesmo, para sí mismo, que cada um dos teus filhos aqui que cada uno de tus hijos aquí tenham coragem tengan coraje de sair de salir de todo comportamento de todo comportamiento padrão padrón da sociedade, de la sociedad, da parentela de la parentela e das influências y de las influencias negativas negativas dos nossos pais. de nuestros papás. Por isso Jesus diz: Por eso Jesús dice, quem quiser vir até mim, quien quiere venir a mí, em alguns momentos en algunos momentos terá que negar seus pais. tendrá que negar a sus padres. Mude a minha história de vida. Diga, mude a minha história de vida. Diga, cambie mi historia de vida. Deus, Dios, mude a minha história. cambie mi historia. 2020 2020 será o melhor ano será el mejor año da minha vida. de mi vida. Quem pode aplaudir a Deus? ¿Quién puede aplaudir al Señor? Amém? Amén. Posso dar uma sugestão a vocês? ¿Puedo darle unas sugerencias a ustedes? Sim ou não? ¿Sí o no? Sim ou não? ¿Sí o no? Eu sei Yo sé que vocês já trouxeram que ustedes ya trajeron as oferendas hoje. las ofrendas hoy. Mas talvez tenha alguém aqui hoje Mas tal vez hay alguien aquí hoy que não tem sido fiel a Deus. que no ha sido fiel a Dios. Talvez você nunca entregou as suas primícias durante a sua história de vida. Tal vez usted nunca entregó las primicias en su historia de vida. É só fazer um cálculo. Es solo hacer un Cálculo. cálculo. Uma conta. Cálculo. Quanto você recebe no mês? ¿Cuánto usted recibe en el mes? Quanto eu recebo em um dia de trabalho? ¿Cuánto es un día de Talvez trabajo? você hoje vai entregar a primeira primícia Tal vez hoy usted va a entregar su primera primicia da sua vida. en su vida. Já trouxeram primícias, mas talvez você Ya trajeron primicias. não Más tal vez usted, fez isso, tal vez usted no hizo mesmo eso. estando aqui e Mesmo com estando essa aqui, mesa preparada. Y estando esta mesa preparada. Talvez você nunca, Tal vez durante usted a sua nunca vida, durante entregou su os vida dízimos. entregó diezmos. Comece o seu mês bem. Comience su mes bien. Comece o seu ano bem. Comience su año bien.